Todo católico deve ter em casa alguma imagem de algum santo e já deve ter rezado pedindo intercessão de algum santo, né? Mas, aliás, é errado ter imagens em casa? Você também pode ser santo? Como uma pessoa vira santa? E os santos conseguem nos ouvir? É tudo isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Quase todo católico já foi alfinetado alguma vez que foi chamado por adorador de imagem por alguém, e esse alguém usou como fundamento a passagem bíblica de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Porém, o que a Sagrada Escritura proíbe não é a fabricação de imagens de santos, representações, e sim a fabricação de ídolos. Ídolos são deuses que são feitos assim, em esculturas, e as pessoas servem aquelas imagens como se fossem realmente deuses. Inclusive, eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês. Isso aqui é um ídolo que Deus proíbe a fabricação. Isso aqui é outro ídolo que Deus proíbe a fabricação. Isso aqui é outro ídolo que Deus proíbe a fabricação. Eu acho que já deu para entender. E a gente não deve apenas ver a letra da Sagrada Escritura, a gente também tem que ver a essência, qual é o contexto daquilo. Deus estava ditando as regras para pessoas que tinham acabado de sair do Egito. E essas pessoas, elas tinham o costume já de adorar vários deuses. E também era justamente isso que elas estavam fazendo no momento que Deus estava ditando as regras para Moisés. Enquanto o povo estava lá, acampado, estavam estranhando a demora de Moisés, foram lá e fizeram um boi de ouro. E começaram a adorar isso como se fosse o Deus deles. Isso é idolatria e isso é errado. Ao contrário disso, os católicos eles não adoram as imagens como se fossem deuses, assim. Eles têm apenas as imagens como recordações da pessoa que está representada. Os santos, na verdade, são nada mais nada menos que exemplos para nós. Os santos eram humanos como nós e eram pecadores como nós. Mas eles não deixavam se acomodar no estado de pecado. E os santos eles servem de exemplo para a gente, porque a gente olha para uma imagem dessas e a gente vê o exemplo que essa pessoa carrega. Toda a história e como ela buscou a vida toda a perfeição. Óbvio que é impossível ser perfeito igual a Deus. Mas é isso que a gente deve buscar. E os santos estão aí para isso, para incentivar a gente. E é justamente isso que o próprio Cristo nos pediu. Sede santos, assim como eu sou santo. Só que aí você me pergunta, mas por que os católicos rezam aos santos, sendo que na Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Então, acontece que quando São Paulo falou de um mediador entre Deus e os homens, ele falou no sentido da salvação. E realmente é isso. Jesus é o único que pode nos reconciliar com o Pai. Por isso que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Só Jesus salva. Os santos, por sua vez, não conseguem salvar ninguém. Porém, os santos eles fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E como o próprio São Pedro disse, os cristãos eles fazem parte da natureza divina. E vale a pena lembrar que os santos não é apenas que é canonizado pela igreja. Todos aqueles que estão no céu, que morreram em amizade com Deus, são santos. A canonização é apenas o reconhecimento oficial da igreja que tal pessoa está na glória dos céus e por isso ela pode ser colocada sobre os altares para servir de exemplo para os outros fiéis. Na igreja primitiva, bastasse que uma certa quantidade de fiéis aclamasse um fiel como santo e com o apoio do bispo a pessoa era reconhecida, era canonizada. Porém, com o aumento de fiéis, a igreja teve que estabelecer um processo formal para canonizar alguém. E nesse processo de canonização, a vida do candidato a santo é cuidadosamente investigada. Os processos de canonização podem variar bastante no tempo. Como, por exemplo, sabe a irmã Dulce, a brasileira que foi canonizada ano passado?
Então, o processo dela levou 27 anos, que é o terceiro processo mais rápido da igreja atual agora. Mas os mais rápidos continuam sendo Madre Teresa Calcutá em segundo, que foi 19 anos após a morte, e Papa João Paulo II, que foi 9 anos após a morte. Mas os mais rápidos da história da igreja continuam sendo Santo Antônio de Pádua, 352 dias após a morte, e São Teotônio, que foi canonizado depois de 1 ano da sua morte. E os processos também podem ser bem demorados, como o de São José de Anchieta, que levou mais de 300 anos para ser canonizado. Mas aí, como que os santos conseguem ouvir as nossas orações, sendo que não são oniscientes? Então, acontece que só Deus é onisciente, e os santos eles não são oniscientes, então eles não têm assim o conhecimento de tudo na Terra, e eles assim por si só não conseguem ouvir as nossas orações. Mas Deus, ele quer precisar das criaturas, ele basta por si mesmo, mas ele quer precisar. Então ele dá permissão para os santos para nos ouvir, entende? É porque a igreja ela é um corpo, e imagina Cristo como a cabeça. E a cabeça ela tem o poder de se comunicar com os outros membros. E assim é Cristo, ele consegue dar a permissão dos santos de nos ouvir. Bom, gente, esse foi o vídeo. E lembre-se sempre de tentar alcançar a santidade. Esse é o nosso propósito na vida, é isso que a gente deve fazer. Deixe o seu like, porque o seu like me motiva a trazer mais vídeos para o canal. E também se inscreva aqui embaixo, se você quiser saber sempre quando tem um novo vídeo aqui. É de graça e o dedo não cai. Depois que você se inscrever, você aperta o sininho, que vai aparecer do lado. Aí você aperta em todas as notificações, que aí você vai receber as notificações. E aqui nós temos a imagem de Santa Teresinha, que é a nossa padroeira. E como eu falei, os santos são como exemplos para nós. E durante o mês de janeiro eu fiz uma série de vídeos sobre Santa Teresinha, foi o mês todinho, 4 vídeos só falando sobre a história dela. Então se você quiser pode dar uma olhada aí. É isso, fiquem com Deus e tchau!